Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre BAN, tá? O que é o BAN? BAN é uma metodologia, tá? Uma convenção, um padrão de nomenclatura que utilizamos para manter o nosso projeto simples e organizado, tá? O principal objetivo dessa metodologia, além de manter os códigos simples na hora da escrita e principalmente da manutenção, é fazer com que qualquer desenvolvedor possa ter total autonomia para mexer em qualquer tipo de projeto. Tá? Seja um projeto que você já conheça ou um projeto no qual você acabou de entrar. Tá? Essa metodologia é aplicada na nomenclatura das classes CSS dos nossos elementos HTML. Tá? Então, BAN significa bloco, elemento e modificador. Tá? Esses três pilares são a base da metodologia e também são as categorias nas quais vamos dividir nossos elementos. Então, com isso, vamos saber dividir dentro das nossas classes CSS o que é um modificador, o que é um elemento, o que é um bloco. Saber disso vai nos ajudar a organizar o nosso código e também ajudar a adicionar novas features e também dar manutenção nos projetos existentes, tá? E principalmente, tá? Projetos existentes e também início de projeto, caso você queira criar, tá bom? Muito bem, então vamos aqui na introdução, na documentação do pessoal aqui, e logo aqui embaixo, mostra aqui alguns exemplos do que é um bloco, o que é um elemento, o que é um modificador, tá? A documentação é bem clara e também bem direta, tá? Olha só, um bloco pode ser um logo, olha lá, pode ser um input, pode ser um menu com elementos dentro, já vou falar um pouquinho desses elementos. Ó, um botão é um bloco porque ele é individual, tá? Ele é próprio, então ele não tem dependência, então qualquer lugar eu posso fazer reuso desse logo aqui. Por exemplo, esse logo pode estar à direita, abaixo, no centro, e eu posso fazer reuso desse logo aqui. Esse input também, né, de pesquisa, eu posso fazer reuso dele, tá? Com isso, olha só, com isso, nós percebemos que esse input aqui, tá? Ele está totalmente diferente desse, mas ele continua sendo um bloco, tá vendo o verdinho aqui? E esse bloco aqui, ele passou por um modificador. Olha só que interessante, o size, né? Size big aqui. Então, ele tem mais de um modificador. Além do size, também tem um big aqui também. Né? Eu não sei se é o mesmo nome, eu acredito que deve ser dois modificadores aqui. Aqui também tem um outro modificador, né? Ele mudou o tema, além de mudar o tema, também mudou a cor, tá? Acredito que seja dois modificadores aqui. Então, você começa a perceber que houve uma separação, tá? De preparação, né? Eu preparei meu bloco aqui, padronizei ele todinho, só que eu quero modificar, então eu crio uma outra estrutura para modificar aquele bloco, tá? O elemento, tá? O elemento eu posso ter um item, tá? Um item e dentro desse item, na verdade esse item está contido dentro do bloco, tá? Porque o elemento ele faz parte do bloco. O bloco ele é independente, né? Agora o elemento não, ele precisa estar contido dentro do bloco. Tá? Então nós vamos ver um exemplo aí para vocês ver como funciona. Tá? Modificadores podem ser utilizados como desabilitado, mudar uma cor, né? Mudar o tamanho. Tá? Então aqui você possa ver como um pequeno exemplo, né? Aqui do pessoal da documentação mostrando como que podemos utilizar o BAN nos nossos projetos. Para isso, nós vamos dar um exemplo na prática, tá? Então vamos utilizar inicialmente o bloco, fazer um botão e dentro desse botão mudar os seus estados, né? Por exemplo, de erro, um botão de sucesso, um botão de atenção e assim por diante. E depois nós vamos criar um pequeno formulário, adicionar alguns elementos dentro de um bloco e aí nós vamos tentar também adicionar alguns modificadores, tá? Então assim você possa ver como que nós podemos implementar o BAN nos nossos projetos, tá? É muito simples mesmo, como a própria documentação falou, ele é fácil, né? Fácil, modular e flexível, tá bom? Vou deixar também na descrição para que você possa ver mais questões aqui sobre o BAN, tá bom? Eu preparei um projeto bem simples HTML aqui, prontinho para a gente fazer esse exemplo do BAN, tá bom? Já resetei algumas coisas, então vamos começar a fazer essa implementação, tá? Eu vou criar um button, tá? Deixa eu colocar aqui cadastrar, bem simples, pronto, tá lá. E vou começar a adicionar
essa metodologia, tá? Então, classe, eu vou criar uma classe chamada button, tá? Então, eu vou começar pelo o ponto bloco, né? Então, eu vou criar um bloco, né? Através desse botão. Então, eu quero fazer reuso dele. Então, vocês vão perceber como vai facilitar bastante esse reuso quando nós pormos outras situações de botões. Então, eu vou criar um botão inicial padrão. Então, todo botão ele vai começar a partir desse estilo que eu vou começar a escrever agora, tá? Então, por exemplo, ó, então, button, tá? Foi a classe que nós já definimos. Então, todo botão ele vai ter 170 pixels de largura, ele vai ter uma altura de 40 pixels, tá? Vai ser isso aí, ó lá, beleza? A border, eu vou tirar a borda dele, vou colocar um border radius, ó lá, de 5 pixels, vou colocar um background color, tá? Um cinza, beleza? Vou melhorar um pouquinho a letra, ó lá, Trax Transform uppercase, beleza? Vou colocar um font weight 600, eu acredito, tá bom, ótimo. E agora, depois que eu fiz todo esse tratamento, eu vou colocar um hover, que eu perdi o hover depois que eu alterei algumas coisas, e vou pegar aqui a cor existente, só vou fazer um tratamento nela para deixar um pouquinho mais claro ou mais escuro. Então, vou deixar mais escura, tá? Beleza? Vou salvar e, olha lá, esse é o padrão. Deixa eu colocar um cursor pointer aqui para ficar bacana. Olha lá, esse é o padrão do nosso botão. A partir desse botão, eu vou ter outros estados também de botões, tá? E com isso, nós vamos aplicar os modificadores, tá? Se eu entrar aqui na introdução, nós vamos pegar aqui agora a questão do modificador. O modificador de estados. Por exemplo, esse botão aqui, ó. Esse botão aqui está com estado somente button, tá? Acho que é o padrão dele é esse. E aqui ele está com modificador, tá vendo? Ele está com mais de um modificador aqui. E nesse caso, nós vamos só colocar um modificador de estado, por exemplo, de sucesso, de warning, de danger e assim por diante, tá? Então, para isso, eu vou criar um outro botão abaixo. Na verdade, eu vou criar mais 3 botões e vou adicionar um modificador. Olha só como fica bacana isso aqui. Eu continuo escrevendo button logo à frente e vou dar 2 traços e vou dar o nome de success. Tá? Pode ser qualquer nome que você queira. Tá? Eu vou colocar um outro modificador aqui, button, chamado danger. Vou colocar o warning primeiro. Tá? E logo abaixo, vou colocar button, traço, danger. Tá? Ele vai adicionar esses botões aqui e nós vamos ter que criar essas classes logo após, tá? Então, depois que eu padronizei a base do meu button, eu vou começar, olha só que bacana, tá? Criar meus modificadores. Então, success, tá? O que eu vou fazer aqui? O success eu quero só mudar a cor do background. Olha só, colocar para verde aqui, tá? Um verde bacana. Pode ser esse verde mesmo. E a cor da letrinha lá interna, vou colocar branco. Olha lá, já ficou bacana, né? Ó, só preciso melhorar o hover, né? Muito bem, então vamos aqui, abaixo, colocar o hover. Não é isso. Só pegar essa cor aqui. E vou deixar um pouquinho mais escura ou mais clara. Vou colocar mais escura. Um pouquinho mais escura. Beleza? E, olha lá. Tá? Tem um hover bacana ali. E com isso, eu já consigo criar os outros modificadores para esse botão. Então, eu já vou copiar aqui. Fica mais fácil, né? É praticamente a mesma estrutura. Só vou mudar aqui o nome para warning. Muito bem. Essa cor aqui eu vou deixar na estrutura amarela, tá? E esse aqui também. Muito bem. Pronto. Praticamente é a mesma estrutura de cores e ali nós já conseguimos criar um novo modificador. Eu vou colocar agora mais um modificador, que é o de danger, né? Vou lá. Vou pegar aqui e colocar o nome dele de danger. E aí o lado vermelho, né? Vamos lá. Vou colocar aqui o vermelho. E aqui também o vermelho. Muito bem. Salvando. E agora nós temos a estrutura aqui de botões, tá? Vou criar mais um botão. Vou criar mais um. Aquele botão de primary, né? Vamos lá. Coloquei aqui primary, tá? E aí vou colocar um azul, né?
Vou seguir a regrinha que tá nas telas aqui. A posição, vou colocar aqui de primary e vou colocar aqui no azul, situação azul, aqui também do lado azul. Pronto, muito bem. E aí nós temos um primary, temos um success, um warning e um danger, tá? Então essa é a nossa estrutura. Então já começamos a escrever uma estrutura bacana para o nosso projeto, tá? Então você está começando a escrever, por exemplo, olha, eu escrevo o CSS desse projeto. Então vai ser, esses são os botões, esses vão ser os inputs, e assim você vai começar a escrever e também fica mais fácil da manutenção, tá? Então vamos começar agora. Eu quero dar outro exemplo, criar um pequeno formulário. Esse formulário nós vamos também utilizar elementos. Nesse caso aqui nós só utilizamos um bloco, né? Bloco, né? E o modificador desse bloco, ó. Adicionamos o modificador, tá? Antes de eu fazer o formulário, olha só, eu quero criar mais um modificador aqui, ó. Eu quero colocar um modificador de um botão maior, tá? Então vou colocar aqui nesse botão, button, o outro modificador, vou dar o nome de big, tá? Big, grande, né? Então logo aqui abaixo, eu vou também, olha lá, criar um novo modificador chamado big, e aí, o que eu posso modificar, tá? Eu sempre tenho que olhar a partir daqui, olha, eu vou modificar o que aqui, tá? A altura e a largura, muito bem. Eu vou pegar aqui, opa, não era aqui, é aqui, e aí eu vou aumentar para 190 pixels e 50 pixels, e a fonte size vou colocar, sei lá, 19 pixels, tá? Fica bem grande, tá? Olha lá que legal, ó. O nosso botão ficou um pouquinho maior, tanto que o cadastro veio aqui para baixo, mas olha só, que legal. E tanto que isso aqui eu posso fazer reuso deles em qualquer lugar. Vou tirar essa classe daqui, ó, salvar, volto do jeito que estava e vou colocar aqui no danger. Olha só, colar, salvar. E olha só que legal, né? Muito bacana mesmo, né? Então nós podemos adicionar mais modificadores se precisar, tá? E assim por diante, e ser manipulado através do JavaScript, tá bom? Beleza? Show de bola. Então vamos começar a criar a parte do formulário, tá? Então nesse formulário eu vou começar a fazer um agrupamento de dois elementos, o label e o input, que é o que mais interessa para nós. O formulário em si é importante, mas inicialmente só quero colocar estilos no input e no label, tá? Então, para isso, eu vou criar uma div com o nome CSS, né, a classe CSS como form group, tá? Aí você pode perguntar, puxa vida, mas esse form group é um modificador? Não, ele é um nome como esse button aqui, ó. Simplesmente eu só separei com esse traço aqui, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou criar um modificador, ó. Vou criar um modificador para esse bloco, tá? Esse aqui é um bloco, tá? Modificador, tá? Eu vou criar um outro modificador agora, separando ele, com uma escrita maior, tá? Por exemplo, ó, traço, outro traço modificador. Também pode ser assim, tá? Sei que ficou grande aqui, né? Mas olha só, tem que ser assim mesmo, tá? O Clean Code fala um pouquinho isso. Olha, não tenha problema de você escrever uma variável, o nome de uma função, o nome de uma classe, tá? Pequenos. Então, se isso aqui ficou claro para o outro desenvolvedor que ele entrar e ler isso aqui, ele ficou claro para ele? Ficou claro, tá? Ele está usando dois modificadores. Um modificador e um outro modificador, tá? Então, ficou claro e visível para dar manutenção e assim por diante, tá? Então, beleza. Criamos aqui o nosso bloco e dentro desse bloco eu vou colocar um label, tá? Um label com a classe de elemento, porque esse bloco ele tem um elemento. Então, como é que funciona a nomenclatura para os elementos? Eu continuo escrevendo o nome do meu bloco lá em cima, dois traços abaixo e dou um nome vou chamar de label, tá? Beleza? Vou colocar aqui o nome, simples assim. Vou colocar um input e aqui nesse input vou dar o nome de continuo dando o nome do bloco representante, né? Ó, form group, e aí dois traços abaixo e vou dar o nome de input, tá? Beleza? Certinho? Já tá aparecendo aqui, tá? Então vou começar a estilizar esse pequeno formulário aqui, tá? Então, logo aqui embaixo, eu vou pegar o meu form, ó, form group,
aqui o meu form group e o elemento dele que é o label, tá? E form group input. Ó. Beleza? Então tem o meu form group, meu grupo de elementos, né? O label e o meu input. A única coisa que eu vou fazer inicialmente é só dar um margem top aqui de 20 pixels, porque ele está colado com os botões, tá? Então aqui, ó, margem top de 20 pixels, tá? Esse margem top de 20 pixels ele vai também nos ajudar com os outros elementos que nós vamos colocar um em cima do outro. Por enquanto é isso, tá? Então vamos começar a mexer com o label. O label eu quero colocar ele em cima do input, tá? Para fazer isso, eu coloco um display, ó, display block. Salvando, ele já foi para cima, tá? Font weight. Então vou colocar aqui também para 500, não ficar muito. 500 eu acho que já tá, então vou pôr 600. Então, 600. Legal. Vou font family. Olha lá, font family Arial, Helvetica, sans serif. Esse aqui tá ótimo, tá? E colocar um margem bottom de 5 pixels para não ficar muito colado com o input. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá para o input. A largura, já vou colocar 100%, tá? Para que ele vá até onde der, tá? Vou colocar uma borda de 1 pixels, solid, ó, solid, e um cinza mais escuro que esse. Vou colocar um pouquinho mais escuro aqui. Muito bem. Salvar, beleza. E a altura desse camarada, vou colocar uma altura de 35 pixels. Acho que é o suficiente. Legal. Border radius de 5 pixels. Beleza. E vou colocar um padding de 10 pixels. Show de bola. Vou colocar um placeholder. Aqui já ficou legal? Ficou legal, mas vou colocar um placeholder aqui só para ajudar na visualização. Placeholder, digite seu nome. Alguma coisa assim. Ah, legal. Já dá pra ver. Tá? Esse aí é o nosso formulário aí, tá bom? Então, realmente ficou bacana. Já começamos aí a ter uma visibilidade e também uma organização de código muito mais fácil de dar manutenção, tá? Vou copiar esse camarada e vou criar mais uma aqui, tá? Ó, vou chamar esse aqui de e-mail. Pronto. Digite o seu e-mail. Legal. E agora vamos adicionar alguns modificadores para esses elementos do form group, tá? Então, para isso, eu vou criar um modificador de erro e um de sucesso, tá bom? Então, eu vou começar a colocar um modificador de erro para esse camarada aqui. Então, eu continuo escrevendo o nome do meu elemento, eu já vou copiar. Continuo escrevendo o nome do meu elemento. O modificador é bem semelhante com o bloco, tá? Depois que eu escrevi o nome do meu elemento, o nome dele, traço, 2 traços, e o nome do modificador que eu vou chamar de error, tá? Já vou criar aqui também um modificador por esse input, tá? Então, form group input, traço, também vou dar um nome de error, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui, então, do label eu vou deixar logo embaixo para ficar mais fácil da manutenção, tá? Olha só, deixa aqui embaixo. Tá? E traço, error. A única coisa que do label eu só vou mudar a cor, né? Cor, vou colocar um vermelho mais claro, não tão escuro, tá? Ficou muito forte ainda. Vou deixar um vermelho mais claro. Deixa eu ver como ficou. Então acho que tá bom. E eu vou colocar agora um modificador para esse input, tá? Ó, traço, error. Olha só como fica mais fácil, né? Simplesmente classe aqui já fica mais fácil da manutenção. É tanto que você pode criar variáveis para essas cores, tá? Fica mais fácil para você fazer o reuso. Muito bem. Então aqui eu vou colocar. Tem que colocar aqui. Aqui é diferente, é border color, né? Não é simplesmente a cor, né? Olha lá, já ficou bacana, né? Agora vamos criar o de sucesso, né? Então eu criei aqui de erro e aqui, logo aqui embaixo, vou copiar esse camarada e dar 2 traços aqui chamados de success. Já ficou fácil, né? Vou criar um modificador para esse elemento aqui, ó. Um modificador para esse elemento. Traço, chamado também de success. Beleza? Show de bola.
Olha, eu vou colocar um modificador mais nessa estrutura aqui, ó. Eu vou copiar esse camarada. A única coisa que eu vou modificar é somente a cor, né? Vou colocar um verde mais clarinho aqui. Vou salvar. Acho que eu alterei no lugar errado. Eu só não mudei o nome aqui, ó. De Success, tá? Andando em cascata, então ele modificou o erro de cima. Muito bem, vou também alterar esse camarada. Vou mudar aqui para Success. E a cor aqui, também vou deixar um verde mais claro. Muito bem. Olha só que bacana como ficou, né? Tá? Um de erro e também um de sucesso, tá? E aí você consegue fazer combinações aqui, ó. Por exemplo, ó, eu sei que meu form group, tá? Ele vai ter esses elementos. Então, form group sempre vai ter esses elementos. Aí você consegue fazer alguns tratamentos, tá? Por exemplo, puxa vida, eu queria colocar um X aqui na frente mostrando realmente, ó, além de dar essa cor vermelha, eu quero colocar um X aqui que fala assim, olha, cuidado, não está válido esse nome, por exemplo, tá? ou esse login, né? Por exemplo, o e-mail. Aqui eu quero colocar um check-in aqui, ó. Beleza, parabéns. Esse e-mail tá válido, alguma coisa assim, tá bom? Então, para isso eu consigo fazer algumas combinações, principalmente com esses modificadores aqui, ó, de erro e de sucesso. Por exemplo, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, form group. Inicialmente eu vou mexer com label, tá? Form group e vou pegar alguém que está contido como form, por exemplo, label error. Se eu achar esse camarada dentro do meu form group, eu vou colocar algo assim, ó, por exemplo, ó, content. Olha só, eu vou colocar um X inicialmente, só para você ver que já apareceu aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então ele achou alguém com erro. Quando ele achar alguém com erro, ele vai e faz essa alteração aí, adicionando esse X, tá? Tem um site muito bacana de símbolos, que eu já vou deixar na descrição para vocês aí, que ele é bacana para achar alguns símbolos para que possamos adicionar aqui no CSS, tá? Eu vou pegar esse símbolo aqui de X, então eu vou colocar ele aqui, vou salvar, voltar aqui e olha só, dá aquele xizinho assim, uma impressão, fala, olha, cuidado aí que esse nome não está válido. Também vou fazer a mesma coisa com o e-mail, tá? Vou copiar esse seletor aqui e vou só modificar aqui de error para sucesso, tá? Quando ele encontrar um modificador, olha só, quando ele encontrar um modificador de sucesso, eu quero colocar um check, por exemplo. Então, tem aqui o check, aqui, ó. Tem esse check aqui, tá? Tem um outro aqui também muito legal, que é uma mãozinha. Olha só, vou pôr essa mãozinha aqui. Vou copiar, beleza? E vou adicionar ele aqui. Vou salvar, voltando aqui no CSS e tá tudo certinho, tá? Então, com isso, olha só como fica fácil eu fazer qualquer alteração, né? De erro, de sucesso. Então, ele pegou, né? Através do form group. O form group, ele foi lá e verificou, olha, existe alguém aí que está com erro? Existe. Então, adiciona isso e assim por diante. E fica muito mais fácil da manutenção. Para você alterar esse ícone aqui, né? Esse código fica muito fácil, você já vai saber onde já está, né, qual é a descendência dele e assim por diante, tá? E olha só como o código fica mais fácil, né, também de dar manutenção, adicionar novas features. Se você quiser criar um novo modificador, você pode criar um novo modificador para esse input, para esse label, para esse botão e assim por diante. Tá bom, galera? Então, eu vou deixar na descrição a documentação do Ben, tá? Para que você possa dar uma lida. Então, para realmente fazer sentido para você, você tem que pôr em prática, aplicar bastante para que realmente o conceito faça sentido para você. E aí, realmente, com certeza, tá? Com certeza a sua equipe vai agradecer quando for fazer uma manutenção ou adicionar uma nova feature. Beleza, galera? Então tá bom. Galera, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá? Deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Fico por aqui e até o próximo vídeo.